Efésios, capítulo 3, versículo 20. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Eu já vou ler o 21 também, que fala assim: A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Alguém quer comentar a respeito? Eu quis falar sobre isso porque aí faz o pessoal da igreja ficar pensando que tem que estar pedindo e pedindo, pedindo e glorificando. Esses versículos aqui, irmãos, das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, esses trechos bíblicos aqui, eles são tremendo, né? São maravilhosos. Mas a gente tem que meditar sobre eles, né? A gente tem que trazer isso aqui para a nossa realidade, meditar sobre o que está escrito Isso, aqui. Quando é dito assim, ó, toda a glória seja a Deus que, aí ele põe uma vírgula, ele dá uma explicação, aqui vem um explicativo, né? Ó, que diz assim, ó, por seu grandioso poder que atua em nós. nossa, Então, nós deveríamos focar nessa parte aqui do versículo, né? Por seu grandioso exatamente, poder que atua em nós. nossa, O poder de Deus, irmãos, ele é visto onde? Em nós. Ele não é visto fora de nós. O grande poder de Deus, ele é visto em nós, ele é visto em nós. Eu acho interessante demais o que o apóstolo coloca aqui. Se nós pararmos magnífico. para meditar, né? Isso aqui é extraordinário. Então, porque esse poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, o poder de Deus em nós, ele é além da nossa necessidade e além da nossa imaginação. Olha só que coisa, irmãos. É tremendo, né? Ele é acima da nossa necessidade e acima da nossa imaginação, esse poder que está em nós. Só que até você conseguir acessar esse poder que está em nós, aí você vive de acordo com aquilo que é a sua necessidade ou a sua imaginação, né? Humana. Mas esse poder ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Mas onde que está esse poder? Está lá em Deus? Está no universo? Está no cosmos? Onde que está? Está em nós. Então, a manifestação da vontade de Deus, da glória de Deus, ele é através de nós. E é onde que as pessoas não conseguem desenvolver, né? Fluir, entender. Esse poder atua em nós. A importância de entender isso é muito grande, né? Uhum. Muito maravilhoso. E as pessoas entendem diferente. Por isso que eu gosto de falar sobre esses versículos. O amor de Deus, irmãos, ele é meio complicado para ser compreendido. Eu digo para os irmãos, o amor é sofredor, né? Ele nos faz sofrer. Hum, hum. Por quê? Porque ele é muito além daquilo que a gente consiga entender. A nossa humanidade não, ele é demais, né? Para nossa compreensão. E por ele ser tão grande e nós não termos o acesso total a ele, então isso gera em nós alguma dificuldade. E essa dificuldade que é gerada é uma dificuldade que nos faz sofrer, por nós não acessarmos ele completamente, do jeito que ele é. Mas isso tudo, o apóstolo, ele vai citando, né, irmãos? Ele vai colocando as posições. Essa carta aos Efésios aqui, ela traz tesouros extraordinários, né?
E principalmente essa parte que a irmã pediu para nós lermos aqui, que ela fala do crescimento espiritual, do desenvolvimento espiritual, quando que no versículo 14 ele começa dizendo assim, olha, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior no meio de seu espírito. Olha, Olha que coisa grandiosa, né? nossa, Então, para as pessoas que entendem, mas que medita, que conseguem fazer esses links aí de compreensão, isso aqui é extraordinário, irmão. Isso aqui demais. não tem, não tem, isso aqui não tem preço, né? Eu fico maravilhada, irmã. Eu fico também. Meu Deus, como que essas palavras aqui, elas realmente, elas trazem vida, né? São palavras que trazem vida, né? Aqui você vê o Espírito, aqui você vê a vida sendo revelada. Aí ele fala assim, olha, no 17: Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Olha, Conforme você vai confiando, você vai se entregando, ele vai se revelando cada vez mais. Mas aonde ele vai se revelando? Na minha vida financeira? nossa, Não, no seu interior, irmão, no seu coração. Entendeu? É maravilhoso. E no 18 ele fala assim, ó, eu também, no 17 ainda, suas raízes, ele fala assim, no finalzinho do versículo 17. Suas raízes aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então, o que que mantém uma pessoa forte? Ela está aprofundada em amor. Somente quem está aprofundado em amor se mantém forte, raiz firme. Está ali numa situação em que qualquer vento ou tempestade não abala, porque ela tem raízes fortes, né? Ela está aprofundada em amor. Aí no 18 ele fala assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, isso aqui já é uma questão de compreensão. Você tem que compreender. Eu peço, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, o amor de Cristo, irmãos, ele não é algo fácil, não, viu? As pessoas falam que é fácil, que é simples, mas não é, não. Olha o que ele fala no 19: que vocês experimentem esse amor. Então, é uma questão de nós experimentarmos esse amor. E ele fala: esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, é fácil compreender o amor de Cristo, o amor de Deus? Não, irmãos, não é fácil, porque ele é grande demais. Ele é imenso, ele é além da nossa capacidade. Ele é além do mundo físico. Ele é além da compreensão da mente humana. É o finito tentando entender o infinito. É o temporal tentando entender o atemporal. Então não é fácil. Aí é dito assim, olha, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e de poder que vem de Deus. Então, o que me faz pleno? O que faz você pleno? O que faz o homem pleno? O que faz o ser humano ser pleno, irmãos? É ele compreender o amor de Cristo. Então, vamos colocar assim, o meu ápice,
Tá? O ápice do, do, do meu eu, do individual, ele acontece quando eu entendo o amor de Cristo, quando eu compreendo esse amor de Cristo. E esse amor, ele é vivo em quem? Em mim. Ele se revela através de nós. Eu sou parte disso tudo. Nós somos parte disso tudo. Então, o que Deus revela é a partir de nós. Então, por exemplo, as pessoas que buscam coisas fora, irmãos. Eu não sou contra, também não vou ficar aqui falando a respeito de certo e errado, que não é essa a nossa visão, certo? Mas por que que as pessoas têm a necessidade de confiar em algo que está fora? De colocar sua esperança em algo que ainda não aconteceu, que pode ser que venha a acontecer? Por que que as pessoas vivem dessa forma, né? Então, Agora fala-se de mundos exteriores, de galáxia, de manifestação de extraterrestres, extraterrestres, igual o irmão Serginho estava falando. Por que que as pessoas precisam disso, irmão? Uma pessoa que está no nosso meio, que está aqui há mais de 8.000 anos, entendeu? Você escutou o que o Serginho falou? Se o homem fala que ele tem é, mais de 8.000 anos, por que isso? Seria isso possível acontecer? E se isso acontecesse, o que que me mudaria? O que que traria de benefício ou malefício? Entendeu? Será que essas coisas são reais? Por que que eu me preocupo com tantas coisas externas, sendo que eu deveria estar estudando o meu interno? Porque o que realmente vale é o que está dentro. É ali que eu deveria estar perdendo o meu tempo, passando as minhas horas, nos meus momentos de meditação, deveria estar no quê? Em eu estar focado naquilo que está dentro, como aqui está escrito. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então, toda a força universal, cósmica, todo o poder está disponível a mim e está onde? Dentro de mim, na pessoa do Cristo. É nisso que a gente devia focar. Essa deveria ser a nossa meta de meditação, de busca, de comunhão. E é quando ele chega no versículo 20 que a irmã Cileide propôs, que fala assim, olha, toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, o grandioso poder atua em nós. É a forma dele se revelar, é a forma dele se manifestar, é através do quê? De nós. Esse poder ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, ele é além do que nós podemos pedir ou imaginar. Então, o que que acontece, irmão? O poder de Deus é além da nossa necessidade, ele é além da nossa imaginação. Ele é muito maior do que minha necessidade e do que minha imaginação. Não há algo que eu possa necessitar nesse mundo, nesse agora, nessa vida, que seja maior do que o poder de Deus. E não há nada que eu possa imaginar que seja maior do que o poder de Deus. Nada. E esse poder atua em nós. Por isso, a gente vem dizendo há vários e vários anos, né, que a salvação, ela é algo que se revela na família e não no indivíduo. Um indivíduo, ele pode revelar conhecimento de Deus. Informações, tem muitas informações, ter estudado muito, ter muitas informações a respeito de Deus, mas ele jamais consegue revelar comunhão. O indivíduo não faz isso. Somente a família faz isso, somente nós.
Então, ele não é um Deus para mim, ele é um Deus em nós. Então, para ele ser visto, para ele ser notado, ele tem que ser revelado onde? Em nós, não em mim. Em mim não revela Deus, não revela nada. Só nós revelamos Deus. Então, quando nós vamos, por exemplo, evangelizar, quando a gente saía da igreja para evangelizar, nós queríamos pregar um Cristo que estava comigo para um outro eu. Na verdade, nós deveríamos falar assim: olha, eu vim aqui apresentar para você um Cristo que se revela em nós. Era dessa forma que deveria ser o evangelismo. Dessa forma que a gente deveria revelar Deus. Olha, o Valdecir, o Deus em nós, ele fala isso, o Deus em nós. Não é o Deus em mim, não é a minha capacidade, não é o que eu penso, mas é o Deus em nós, ele age dessa forma. E quando eu falo Deus em nós, então eu não posso excluir ninguém. Por isso entra o amor. O amor é essa revelação do todo. Esse amor que muitas vezes a gente não compreende, porque a gente não tem noção nem da largura, nem do comprimento, nem da altura, nem da profundidade desse amor. Até onde chega o amor de Deus, irmãos? Até onde? De onde ele vem até onde ele chega. A gente não tem noção disso aí, tá? Porque ele é infinito. E quando a gente fala do infinito, a gente fala de coisas que a gente não tem noção. Quando a gente fala, então, do espiritual, a gente muitas vezes não faz linkagem, não tem noção do que significa isso. Mas é isso que é. Amém? Deixa os irmãos falar um pouco aí. Eu vou descansar Ô, aqui. Arlindo, Tá ruim. se ele fala que o poder está em nós, é porque está em todos, né? É, exatamente, ele está em todos, e é para todos, está em todos. Não importa se vai na igreja ou não. Mas aí só prestando atenção na leitura, você já vai ver que o Espírito está em nós. Então, Então, fazer a acepção, vamos dizer assim, né? Ah, o Espírito está em mim, o Espírito está em todos, não está em um só. em todos. Muito bom, né, Arlindo, esse Muito, versículo. muito bom. Se eu quiser conhecer a Deus, o que que eu devo fazer, gente, para conhecer Deus? Qual é o jeito mais fácil de eu conhecer Deus? Deus, ele se revela onde? Onde que ele se revela aqui, ó? É de A a Z em nós. Em nós, né, irmãos? Então não tem como eu conhecer a Nossa, Deus. Tem como conhecer a Deus num livro? Não. Não tem. A Isso não já ser ficou que, bem claro, né, cara? a Isso não ficou ser muito que claro. A partir do João 5:39 ali ficou bem claro. Ixi, ficou, né? Ficou bem ô, claro. É. Ô, irmão, o significado desse versículo é totalmente torcido nas igrejas. concordo. Isso Então, que, por se, isso que a gente tem que fazer vídeo com esses versículos. se Cristo se revela em nós, se Deus se revela em nós, então eu tenho que ler o quê para poder ver ele? Tem que ler nós. Por isso que eu vou decifrar qual que é a Bíblia que você fala. Essa Bíblia de papel aqui? Não, essa Bíblia de papel não. A Bíblia é a carta viva que o apóstolo Paulo fala, né? Essa carta que é viva, que ela é lida por dentro e por fora, mas ela é viva. Então esse é o livro que eu tenho que ler. É o livro chamado Nós. E aí eu vou conhecer Deus. Deus ele se revela através do livro chamado Nós, da Bíblia chamada Nós. meu Deus, nós. É o Deus Nós. É o Deus dos céus e da terra. É.